Fala galera, beleza? Aqui é o Thiago da Wise One e seja bem-vindo ao canal Certificação MCSA. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar como criar os diversos tipos de disco rígido virtual, né, os arquivos VHD, das diferentes formas que o Hyper-V me permite, mais ou menos na mesma forma daquele outro vídeo que eu tenho no meu canal, em que eu mostro como criar os discos virtuais pela interface gráfica do Hyper-V aqui, por exemplo, novo disco rígido, aqui no próprio Hyper-V aqui. Então, se você não viu aquele vídeo, dê uma olhada lá. E aqui nesse canal eu vou sempre tentar fazer as coisas das duas maneiras, pela interface gráfica e pelo PowerShell. Já que nos exames cai muito PowerShell, eu vou tentar municiar vocês com cada vez mais conhecimento de PowerShell para vocês já irem se acostumando e na prova passar com mais facilidade. É isso aí. Tá, então eu quero criar um disco. Disco virtual, disco rígido virtual normalmente tem a ver com a extensão, com VHD. Então, mas eu não sei decor o comando. Claro, se eu quero criar alguma coisa nova, deve ser new. Então deve ser o new VHD alguma coisa ou só new VHD. Ó, aqui deu certo. Eu acho que deu certo que ele já está pedindo parâmetro, mas eu vou cancelar aqui, tá? Se eu não soubesse, eu poderia usar um comandinho que se chama, né, commandlet, na verdade, aqui. Quando eu falar comando aqui no PowerShell, o comando do PowerShell ele se chama commandlet, caso você ainda não saiba. Tem um commandlet aqui, get command, que você pode só escrever GCM, que é mais fácil. Daí você pode procurar por noun, que seria o nome. Então, alguma coisa com VHD. Então ele tem ali, ó, new VHD. Então seria mais ou menos isso que eu ia querer. Então, vamos lá, new VHD. Só que daí eu não sei o que eu tenho de parâmetro nele. Você viu que ele pediu ali antes, né? Então, na verdade, os parâmetros obrigatórios ele vai ter pedindo ali para você preencher. Só que eu não quero fazer isso. Eu vou criar aqui uma pasta que ó, me acompanha aqui. Eu vou criar uma pasta no C mesmo. Não. Bom, talvez no C não. Vamos aqui no H, que seja teste, tá? Só para ter um lugar para pôr esse disco rígido e virtual, né? E para não ser direto na raiz. Então, beleza. Então vamos saber mais sobre esse comando, get help. Eu poderia escrever só help, tá? Que é o apelido. New VHD. E tem um parâmetro que é full alguma coisa. Full, tá? Para ir passando ali, você aperta Tab, tá? Daí ele vai passando. Então aqui vamos passar pelos parâmetros aqui, porque tem diversos tipos de disco rígido virtual que eu posso criar. Então aqui é o tamanho dos, dos blocos do disco, né? Se eu quiser. Se eu tiver um outro host do Hyper-V, eu posso criar um disco remoto, né? Então, de um host eu crio no outro. Então aqui, ó, já achei uma coisa. Parent path. Especifica o caminho do pai do disco diferencial a ser criado. Então, se eu quiser criar um disco diferencial, eu tenho que usar esses dois parâmetros. O path, que é o caminho do new VHD, né? Então no meu caso ali seria o G-test ou era H-test? Agora nem sei, vamos ver se é H. É, H-test. Então eu iria usar path, H-test, e daí parent path, e daí um caminho para algum disco que já exista. Tá? O que mais? Aqui o tamanho máximo do disco. Então, o tamanho do disco que eu quero criar, 2 tera, 500 GB, enfim.
Se eu quiser criar uma cópia de um disco físico, ó, tá vendo aqui? Source disk. Especifica o disco físico a ser usado como fonte para um disco rígido virtual a ser criado. Então é aquela história, tem um disco inteiro e eu quero transformar num VHD, eu posso usar isso aqui. Tá? Daí, se eu for criar um disco de diferenciação, que eu falei que eu vou usar aqui esses dois parâmetros, eu tenho que só dizer para ele que eu tenho que só passar esse parâmetro aqui. Tá? Esse aqui eu falo que é dinâmico, mas é o padrão, então não preciso nem falar. Se eu vou criar um dinâmico, eu não preciso falar, porque por padrão ele cria dinâmico. Se eu for criar um fixo, daí sim, daí eu tenho que dizer. Tá? Então tá. E esse what-if aqui é só para testar. Mas como é um comando só, não tem nada a ver, né? Então vamos lá. New VHD path. Opa, tem o tracinho ali. Sempre completo com tab, tá? Que daí se ele capitalizar, né? Ou seja, colocar ali as primeiras palavras, na verdade pode ser um parâmetro gigantesco, né? Às vezes tem um nome gigante. Tipo aqui, ó, use maximum size. Então, se você apertou o tab, se você escreveu isso aqui, não sabe se está certo. Você apertou o tab, ele capitalizou aqui, então você sabe que está certo. E aqui no exemplo tem vários aqui, né? Tem vários exemplos, tudo bem fácil aqui, né? Ó, um exemplo aqui de um arquivo de diferenciação aqui, bem... Mas vamos fazendinho aqui. Então, beleza. Path. Então, G ou H, putz, ensinar e falar e lembrar as coisas ao mesmo tempo é difícil. Vamos ver aqui, se ele completar é porque ele tem a pasta, completou, beleza, path test. Vamos fazer um dinâmico, tá? Mas eu vou escrever aqui, só porque é uma aula, então eu vou deixar mais, como é que é a palavra? Mais didática, lembrei. Então, dinâmico. E agora, o tamanho? Max o quê? Não é max. Vamos voltar lá. Cadê o tamanho? Size. Size bytes. Ah, então é isso aqui que eu quero. Size bytes. Aí eu posso pôr aqui, ó, 2, por exemplo. Ih, pera aí, estraguei tudo. Putz, estraguei meu negócio aqui. Vou ter que escrever tudo de novo. Vamos lá. Quando estiver digitando um comando, nunca mexa nas setas, tá? Então vamos de novo. New VHD path. Acho que era H. Teste, isso, beleza. Size. Eu posso pôr a unidade aqui, tá? Então, por exemplo, 2 tera. Eu escrevo aqui, tá? Não preciso escrever um número gigantesco em bytes. Se eu quiser kbytes, tá? Enfim. Aqui eu vou fazer 2 GB aqui, tá? Só por... Eu vou falar que dinâmico eu não preciso falar, mas eu vou falar. E eu tenho que dar um nome para esse negócio, lógico. Tem nome aqui? Não tem nome. Como é que eu digo o nome do VHD? Deve ter um... Vamos ver no exemplo aqui. Path. Ah, no path, ó, eu já escrevo o nome do que eu quero. Entendeu? Então vamos fazer ao vivo aqui, tá? Não quis estudar antes de fazer esse vídeo aqui para ficar algo mais... como é que eu posso dizer? Mais real aqui, né? Porque senão você assiste vídeo, você também acha que vai acertar tudo de primeira e não é assim que funciona. Então, o que eu quero? Disco din.vhd. Então, aqui eu já digo se eu quero esse disco VHDX ou VHD, tá? Eu não tenho uma opção para isso. Aqui no nome, eu já coloco o formato. Então, vamos criar isso aqui. Como é dinâmico, vai criar bem rápido, né? Porque ele não precisa alocar nada. Vamos ver lá? No H, teste, tá aqui. Então, ó, como é dinâmico, ele começa com 4 MB, porque tem só, né, vamos dizer assim, os cabeçalhos do disco, né? Não tem nada de informação. E daí ele vai crescendo até chegar em 2 GB, acho que foi o que eu pus aqui. Isso aí. Vamos criar um fixo. Eu faço o mesmo comando, só que eu mudo um parâmetro. Pronto, só isso. Só que para não ficar muito gigante, eu vou criar um disco de 512, tá?
512 MB. Deixa eu ver se minha unidade lá não está estourando. Ah, não, tem espaço, beleza. E claro, eu vou pôr um nome aqui diferente, né? Disco fixo. Vamos ver se ele cria, vai demorar um pouquinho mais, mas não muito, porque 512 ainda é pequeno. Se colocasse 1 TB aqui, eu ia matar o servidor. Vamos ver se criou. Ó, tamanho, disco fixo. Então você pode ver para que serve o PowerShell. Ele pode ser mais chatinho no início, mas depois que você tem os comandos prontos, cara, você ganha muito tempo. Ainda mais se você tiver um serviço repetitivo ou frequente, tipo toda semana você está mexendo com disco rígido virtual, isso aqui é uma mão na roda. Então tá, já criamos 2 tipos de disco. Com VHD ou VHDX eu só mudo a extensão, então não tem nada a ver. Não preciso mexer aqui. E vamos criar agora um disco diferencial. Então, eu vou usar esse fixo aqui como pai. Então, lembra que tinha um parâmetro parent, path. E agora o path desse novo aqui vai ser na mesma pasta, lógico. Mas vai ser disco filho .vhdx. O tamanho dele vai ser 1 GB. E vai ser dinâmico, então eu não vou pôr nada. Beleza? Então beleza. Vamos ver se ele cria. Criou. Ó, tá vendo o tipo aqui? Ó o tamanho dele. Acho que é 4 MB também, pelo que eu li ali. Disco filho. Só que agora, se eu for aqui nas propriedades dele, deixa eu ver se vai aparecer por aqui. Não. Se eu for aqui pelo Hyper-V, ó, editar disco. Só para você ver que eu não inventei ele. Né? Vamos achar o disco lá. Teste disco filho. Seguinte. O que eu quero? Bom, na verdade eu já consigo ver por aqui. Então eu já consigo ver por aqui que tem essa opção intercalar. E isso só tem disco de diferenciação. Então, ó, essa opção intercala as alterações armazenadas num disco de diferenciação no disco principal. O que quer dizer? Vou desenhar para você aqui. Cadê o meu Paint? Eu tenho aqui um disco pai, tá? E daí dele eu faço um disco... Oh, saco. Aqui eu faço um disco filho, certo? Pode ter vários, mas enfim. Né? Aqui vamos ligar eles aqui. Então aqui eu tenho 1, 2, 3 alterações. Daí as próximas alterações são feitas só no filho e o pai não é alterado. Lembra disso, né? É assim que funciona. O que isso aqui está falando? O que é essa opção aqui? Intercalar. Ó, intercala as alterações armazenadas num disco de diferenciação no disco principal. Ou seja, ele vai pegar esse disco aqui e vai fazer isso aqui. Tá? Então esse disco filho não vai existir mais e o disco pai vai receber as alterações do disco filho. Ok? É só isso que ele quer dizer. Então esse é um dos jeitos, né, que eu posso te provar que esse disco é de diferenciação. Por quê? Porque senão não ia aparecer essa opção aqui, certo? Mas também tem aqui, então, né, não estou te enganando. Você pode ver aqui o tipo aqui no PowerShell. Bom, então é isso aí. É assim que a gente cria um disco no PowerShell. Você já viu ali até o processo. Caso você não saiba de cabeça o comando, como é que você vai aprendendo sozinho ali para se virar. E depois que você tem o comando pronto, é muito fácil de você replicar isso aqui num script, por exemplo, né, para você automatizar as suas tarefas que você possa executar de forma mais frequente. Beleza? Espero que isso tenha te ajudado. Qualquer coisa que você quiser me falar, é só me avisar aqui pelos comentários do vídeo, Facebook, por e-mail, enfim.
Aqui, caso você não me conheça, nas informações aqui do vídeo tem todos os meus canais, que você pode acessar os meus conteúdos e pode entrar em contato comigo. E é isso aí. Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo. Sucesso!